De Gaulle, eu fui forjado num jornalismo de investigação política, que assim, eu sempre me afastei de qualquer teoria conspiratória, qualquer debate ideológico, durante muitos anos. E eu me concentrava nos fatos, né? Sempre atrás de vagabundagem, de autoridade e tal, me concentrava sempre nos fatos. Então, assim, esse sou eu fazendo esse discurso agora. E o Cláudio que faz o discurso agora, sendo observado pelo Cláudio que se concentrava só nos fatos, né? De vez em quando eu me pergunto... Assim, eu demorei para enxergar muita coisa, mas eu digo para vocês, eu prefiro o Cláudio de hoje do que o Cláudio de ontem. E assim, a gente quando fala de mídia, do papel da mídia, da comunicação, veja, olha como as coisas são manipuladas. Ontem tá viralizando um corte da Natuza, da Globo News. Eu não gosto de ficar falando de jornalista, mas a gente tá num nível da coisa e que a gente precisa enquadrar certas atitudes dentro desse debate para que a gente perceba do que a gente está falando. E Natuza ontem questionando a analista dela, Ana Flor, já trabalhei com a Ana Flor, inclusive no passado, na Folha, Natuza, já trabalhei com Natuza. E hoje eu me vejo, assim, tão distante dessas profissionais, dessas jornalistas, eu me vejo, é um abismo que nos separa. Eu não quero mal a ninguém, mas é um abismo que nos separa porque eu fico olhando e falo assim, elas não enxergaram ainda. E caem numa conversa que, assim, quando a gente fala do nazismo, quando a gente fala o que aconteceu com a Alemanha, aí, assim, as pessoas acham que tudo que está acontecendo no Brasil não tem repercussão externa. Talvez o Hitler também achasse que não teria, invadindo a Polônia, expandindo, indo na França, né? Ele achava o quê? Que não ia sofrer algum tipo de retaliação. E o discurso que a gente tem da mídia agora é o seguinte, se tiver uma retaliação é uma ingerência. Não é ingerência. É quando você conduz um país para um eixo autocrático, quando você submete a sua população, quando você destrói as instituições, quando esse seu país, a sua economia, a sua política, a sua sociedade começa a intervir na região, a ter consequências econômicas para os interesses de outras nações democráticas, como é que vocês acham que elas vão reagir? Não é ingerência, cacete. É reação. E é isso que a gente vê. Coloca o vídeo aí, por favor. Sabe o que eu temo nessa história, Ana? É que se o Flávio Bolsonaro perder a eleição, o que será que ele pode pedir para os Estados Unidos fazerem com a gente? Com base nesse discurso falso de fraude na urna. Se o irmão dele já foi para os Estados Unidos, e além de pedir lei Magnitsky para tentar influenciar um julgamento do Supremo Tribunal Federal, e o próprio irmão celebrou, dizendo que tarifa pouca era bobagem para o Brasil aprender, o que poderia acontecer conosco tendo Trump na Casa Branca? É muito risco, mas não é um risco só para a campanha do Flávio Bolsonaro, é um risco para o próprio país. Então é algo que a gente não pode perder de vista. Cláudio, com todo respeito à sua fala, não são jornalistas. Não são jornalistas porque, primeiro, se beneficiam do estado atual e são muito bem pagas para divulgar essas narrativas. E sabe o que é pior, Cláudio? Tem muita gente da suposta direita que cai nessa narrativa. E aí é o ponto que eu quero chegar. No Brasil nós não temos, na verdade, um movimento de direita. O que nós temos é um monte de oportunista que se ancorou no movimento bolsonarista, esse sim, de direita, e esses oportunistas, sem entenderem o que significa ser de direita, se apegam ali como cracas na baleia, como peixes pilotos, para tentar obter benefícios eleitorais. E são esses oportunistas que dão títulos de cidadão goiano para ministros do STF, que entregam medalhas do mérito legislativo para ministros do STF, que fazem concessões. Por quê? Porque, na verdade, eles têm plena consciência de que no Brasil não existe condições de se ter um debate republicano. Porque ou você reproduz aquilo que o consórcio Planalto STF permite que você fale, ou você fica alijado do jogo e vai ser perseguido e vai ter a sua reputação destruída, como essa senhora aí da Rede Globo falou do Eduardo Bolsonaro, que é um dos poucos heróis nacionais. Eduardo Bolsonaro fez mais pelo Brasil do que o Ministério das Relações Exteriores durante toda a gestão PT. E abriu mão de sua família, abriu mão do seu mandato, abriu mão do seu emprego na Polícia Federal para poder trabalhar em prol do Brasil. Mas a direita permitida, ela critica o Eduardo Bolsonaro. Ela critica o Flávio Bolsonaro sem sequer saber o que significa direita. E por isso, uma imensa massa de parlamentares, de políticos, pensam apenas em questões paroquiais, na sua própria sobrevivência política e fazem concessões ao STF, ao Planalto. E aí nós temos uma questão muito interessante, Cláudio, para terminar. Fala-se muito que a política é a arte da conciliação. Não. Política é a arte do confronto. Ou você tem convicção naquilo que você está defendendo, naquilo que você está propondo e toma todos os caminhos e medidas possíveis para concretizar essas medidas, ou você é mais um membro do sistema, Cláudio. Deixa eu convidar aqui o André Marcília, que está conosco agora online, que eu quero ouvi-lo também. André, que é uma voz importante desse debate sobre liberdades. André, não sei se você teve a oportunidade de olhar o artigo aí, o drive da nossa discussão agora, nessa primeira hora do programa. Fique à vontade aí para fazer a tua intervenção.
Tudo bem, Dantas? Bom dia a você, bom dia a toda a bancada. Bom, eu acho que tem três pontos que eu queria rapidamente trazer, né? Primeiro, e que, enfim, acho que resume, de alguma forma, condensa essa discussão. Uma é essa fala, né, da Natuza, né? É Natuza Neri, da Globo News. Eu fiquei imaginando que, eu fiquei só esperando ela continuar dizendo assim, e talvez os marcianos possam descer e nos levar embora, e tomar a Terra, né? Porque só falta isso, é um discurso meio assim, o que pode acontecer? Será que se a direita ganhar, sabe, parece um pouco... aquela história, né, dos anos 50 e 40, vão comer as criancinhas, né, os comunistas vão comer as criancinhas, ou o debate que se fazia, não, a direita, ela vai não sei o que, a esquerda vai não sei o que, é claro que é um discurso sensacionalista, apelativo, os marcianos vão descer e render a Terra. É impressionante como eles acreditam que o Brasil esteja protegido. O Brasil não consegue se proteger dos traficantes. Nós temos terra tomada dentro do Rio de Janeiro, dentro do Ceará, dentro da Bahia, e o Lula chamando esse povo que tomou esses territórios de nossos criminosos. E ela acha que o perigo é se a direita ganhar, porque aí o Trump pode tomar o Brasil. O Trump já pode tomar o Brasil hoje. O Lula deixou os criminosos tomarem o Brasil. Por que ele, se ele não consegue resistir aos traficantes, conseguiria resistir à potência dos Estados Unidos? Eu não sei quem foi outro dia, quem que me disse isso. Mas alguém me falou isso, alguém até ligado à segurança, me disse isso, olha, se os Estados Unidos quiserem, do jeito que a coisa está sucateada aqui no Brasil, se os Estados Unidos quisessem tomar o Brasil, a esquerda ela vai tomando o país, e já tomou o país pelas beiradas, é na cultura, é na estrutura, é na academia, é na mídia. Você entra hoje em qualquer veículo de comunicação, é PT total. São raros os polos, né, isolados que você consegue ter uma ideia diferente. São oásis dentro da mídia. E é isso. Então, assim, já tomou. E tomou como? Tomou justamente porque vai tomando pelas beiradas. Não é assumir o governo. O PT permanece no poder mesmo quando está fora do poder. Justamente porque ele toma pelas beiradas. E essa foi a grande dificuldade que teve o Jair Bolsonaro. Porque enquanto ele estava dentro do poder, o poder do PT estava em torno dele, massacrando tudo que ele fazia diariamente. Com a pandemia a gente viu o que aconteceu. Então esse segundo ponto. E o terceiro ponto, que vocês já trataram disso muito provavelmente, mas eu queria também deixar aqui fincada a bandeira da legalidade, no sentido de o seguinte, o estardalhaço que foi feito ontem, com esse lance do Flávio da nota para cá e para lá, é impressionante. Pré-julgaram, já prenderam o Flávio. Veja, cancelar nota não é crime. Eu já cancelei várias notas. Ele mesmo disse isso, né? Ele está sendo acusado de não receber e de não ter... E outra, eu nunca vi ninguém... Seria a primeira vez que alguém comete um ilícito dando nota. Alguém já viu isso aí? Eu desafio alguém me dizer, falo assim, não, eu cometi um ilícito e passei a nota. Isso não existe, gente. Não existe. Então, a gente está criminalizando, né, alguém que cancelou 2 notas, ou seja, que não recebeu, que não prestou um serviço que não recebeu, e um serviço que ele disse que prestou. Mas ele tem que provar, ele não tem que provar nada. Quem tem que provar é que ele não prestou. Quando aconteceu o contrato lá da mulher do Moraes, a imprensa foi atrás e descobriu que no contrato, ele não tinha, no contrato estava lá, que ela prestava serviço para o Banco do Brasil, para não sei o quê, para a Receita Federal, eles foram atrás de cada um dos órgãos, descobriram que ela não prestou, e aí sim veio a denúncia. Aqui do Flávio, não foram atrás de nada, e simplesmente jogam a culpa para ele, dizendo assim, você que tem que aí dizer o que você fez. Ele não tem que dizer nada. Aliás, é de se questionar como é que a imprensa chegou a esses dados. Porque são dados sigilosos da empresa dele. A imprensa pode divulgar, mas como é que isso chegou à imprensa? Essa pergunta ninguém faz, porque não interessa, e já virou carne de vaca sair vazando tudo que é dado sigiloso dos outros. Muito bem.